Olá, eu sou a professora Cláudia Burrâmara e estamos aqui para falar sobre marketing. Nossa conversa está dividida em 3 pontos. Primeiro, o que é marketing. Segundo, por que fazer marketing. E terceiro, como fazer marketing. Então, primeiramente, o que é marketing? Antes, marketing era uma atividade muito centrada na propaganda e tinha o objetivo de vender e acessível apenas a grandes empresas. Hoje, o marketing é uma atividade indispensável a todo negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Tem como foco a qualidade dos serviços e o seu principal objetivo é o bem-estar ou a satisfação do consumidor. Vender é uma consequência. Fazer marketing hoje é uma atividade intrínseca a qualquer negócio. Pode ser ele na área dos serviços, na área do comércio, na área da indústria. Trazer o marketing para dentro de uma organização é, antes de tudo, fazer com que a empresa inteira compreenda a importância do cliente para os negócios da empresa. Fazer com que a relação entre a empresa e o mercado seja de ganhar-ganhar, onde as partes envolvidas no processo de negociação saiam satisfeitas e vejam perspectivas de renovar seu relacionamento. Então, essa é a nossa conversa inicial no primeiro aspecto de definir o que é marketing. Hoje, uma atividade que transcende o foco do consumidor ou o foco no consumidor para ter um foco na sociedade, uma visão holística, onde preocupar com o consumidor pressupõe também preocupar com a sociedade, preocupar com a continuidade dos negócios e preocupar-se também com a sustentabilidade. Então, essa é a visão atual das atividades mercadológicas dentro da empresa. E aí você pode me perguntar, e aí vamos para o segundo ponto da nossa aula, por que, então, uma empresa tem que fazer marketing? Bom, eu teria uma infinidade de justificativas para que uma organização inserisse no seu conceito e na sua cultura as atividades de marketing. Mas eu trouxe para a nossa aula de hoje 2 justificativas. A primeira encontra-se na própria concorrência, que hoje está muito mais intensa e diversificada. Um aspecto fundamental é que concorrente hoje em dia não é mais aquele que faz exatamente o que você faz. A concorrência pode vir de qualquer lugar. As câmeras fotográficas nunca pensaram, ou os fabricantes de câmeras fotográficas nunca pensaram que encontrariam nos fabricantes de celulares os grandes concorrentes. Hoje em dia, o concorrente é muito mais aquele com quem você disputa o dinheiro do cliente, e a atenção do cliente e, acima de tudo, o tempo do cliente, do que propriamente aquela empresa que faz ou que vende exatamente o que você faz e o que você vende. E o tempo do cliente hoje é a matéria-prima mais cara e mais rara. Portanto, quando você pensar em concorrer no mercado ou pensar em olhar para os seus concorrentes, a pergunta é: com quem eu disputo o tempo e a atenção e os recursos financeiros do meu consumidor? E o segundo motivo pelo qual você também deve fazer marketing está na mudança ou nas mudanças do comportamento do próprio consumidor. O consumidor hoje está mais exigente, mais seletivo, mais racional e muito mais bem informado. É interessante como a preocupação com o consumidor hoje tem que ir muito além do óbvio, muito além da aparência, porque muitas vezes o consumidor não expressa claramente o que ele quer, mas ele sabe muito bem o que ele não quer. Por isso que muitas vezes o consumidor passa mais tempo prestando atenção no que reclamar e entra em contato com as nossas empresas muito mais para expor uma insatisfação do que para expor um elogio ou uma satisfação. Então, entender esse movimento mutante do consumidor é hoje um grande desafio para as empresas. E além dessas características já listadas, o consumidor hoje é muito contraditório. É interessante essa característica
do contraditório no comportamento do consumidor. E em que medida ele é contraditório? Porque ao mesmo tempo em que ele adora tratamento personalizado e ele adora entrar numa loja e ser conhecido e reconhecido pelo nome, ele aprecia o anonimato se isso representar mais rapidez e agilidade. O consumidor quer atendimento diferenciado, mas detesta se sentir pressionado ou sufocado. É interessante isso, percebe-se isso muito claramente no varejo. Quando você está diante de um consumidor entrando na sua loja, claro, os nossos vendedores são treinados para atender bem, para serem gentis, corteses, mas não podem fazer o consumidor se sentir pressionado porque isso afasta o cliente. É por isso que hoje em treinamentos, a orientação é muito mais que os vendedores sejam leitores de sinais. Entender quando um cliente olha do lado pedindo ajuda ou faz movimentos indicando que precisa de orientação. Existe inclusive uma orientação que às vezes me surpreende, que é ir buscar o cliente na vitrine. O vitrine é um comunicador silencioso e cada vez que um cliente se coloca diante de uma vitrine, na verdade ele está conversando com ela e consigo mesmo. A vitrine é um comunicador silencioso e cada vez que um vendedor entra em contato com o consumidor, na hora em que ele está comunicando-se com a vitrine, o que pode acontecer aí é muito mais um ruído de comunicação. Então, é preciso, ao mesmo tempo em que você prepara o seu pessoal para atender bem, orientar para nunca sufocar o cliente, porque este contraditório, na medida em que quer bom atendimento, também quer liberdade de escolha. E outra medida de contradição no comportamento do cliente é que ele quer preço baixo ou preço justo, mas em medida nenhuma quer comprometer a qualidade dos produtos e serviços que compra. Então, como conseguir balancear, equilibrar esse consumidor que, ao mesmo tempo, quer ser bem atendido, mas quer se sentir livre? Quer preço justo, mas quer excelente qualidade? Aí vem o terceiro momento da nossa conversa de hoje, que é como fazer marketing. Esse é um desafio. Mas aqui vão algumas dicas, algumas estratégias que podem ser úteis no seu negócio. Bom, a primeira forma é entregar ao mercado uma oferta diferenciada que justifique a escolha do cliente e que vai além do preço. Cliente que compra por preço é cliente vulnerável a qualquer oferta do concorrente. Cliente que só procura preço é o cliente que não se fideliza. E o mais interessante é que existe aí um desafio a ser vencido. Não é fácil, mas é plenamente possível. É entender o que é oferta de valor. Se a cada momento nós estamos procurando fazer com que o cliente encontre motivo para entrar na nossa loja, o que nós estamos dizendo é que nós estamos buscando o valor que o satisfaça e que o encante. E sabe a dificuldade? É que o valor também muda como muda o cliente. Valor para o cliente se altera com o tempo. O valor não é estável como os nossos consumidores não são estáveis. À medida em que o consumidor evolui e cresce e aprende, ele muda o conceito de valor. Então, é importante, e aí vem a segunda orientação do como fazer marketing, é identificar as diferenças de cada cliente e as suas preferências. Existem clientes que apreciam um ponto de venda, no caso do varejo, extremamente afetuoso, com cores claras, mas existe um segmento de mercado que gosta de uma música mais alta, de cores mais quentes. Entender o seu negócio e as características do seu mercado é que vai dar a cada gestor a competência de orientar o seu negócio para as características específicas de cada cliente. E nunca esquecer que o cliente, independente das suas características, independente do segmento em que ele está, ele gosta de viver e ele precisa viver experiências. Cada vez que o cliente entra em contato com a sua empresa, a experiência é o que conta. E é essa experiência que vai fazer, além da satisfação,
com que o cliente sinta bem-estar? Essa é uma questão muito interessante, porque às vezes o cliente nem está 100% satisfeito dentro do conceito que ele entendia de satisfação. Mas você faz com que ele se sinta tão bem no seu negócio, no seu ambiente, e esse negócio pode ser uma indústria, pode ser um varejo, pode ser uma escola, pode ser um restaurante, que naquele momento aquela experiência torna-se inesquecível e traz para o consumidor uma vontade de repetir. E aí entra a terceira orientação de como fazer marketing. É saber identificar os concorrentes, como falamos um pouco anteriormente, e entender em que medida essa experiência que você traz para o seu cliente pode ser melhor do que traz o seu concorrente. Aliás, existe uma questão que também deve ser observada com bastante cuidado nos dias de hoje, é a expressão fidelização. O que é fidelização diante de um mercado que busca tantas novidades? O que é fidelização para um mercado que a cada dia quer experimentar o novo? Sabe que hoje em dia, quando a gente fala em fidelização, se a gente usar a palavra preferência do cliente, já está em boa medida, porque o cliente preferir você a cada momento de optar por uma nova empresa ou a cada momento de optar por uma compra, já está de bom tamanho. A preferência do cliente significa que cada vez em que ele for tomar uma decisão de compra, ele vai incluir você no seu conjunto de consideração de marcas que ele respeita e que ele gosta. E se na hora em que ele opta por você, nesse momento de escolha, você for sempre o primeiro e você tiver em prioridade, excelente. Isso é o caminho para a fidelização, que existe, especialmente nos serviços, mas é um grande desafio hoje em dia. Então, começar com a preferência do cliente já é perfeito para o caminho da fidelização. E aí vem uma outra dica de como fazer marketing, que é, para buscar preferência e para buscar a fidelização, além de bons produtos, é preciso disseminar o conceito de marketing por toda a organização. É impossível você conseguir um cliente externo satisfeito se o seu cliente interno não compreender a importância que o mercado tem para a sua empresa. É impossível vender bem aquilo que não se acredita. É impossível trabalhar com prazer numa empresa que você não confia como funcionário, como colaborador, como cliente interno. Então, qualquer ação mercadológica tomada em relação ao mercado, antes o seu público interno tem que ficar sabendo. Seja um produto novo que você lança no mercado, seja uma mudança na embalagem, seja uma nova campanha de comunicação, informe ao seu funcionário para que ele saiba o que ele está vendendo, não só como produto, mas como conceito. Cada marca, cada empresa tem um conceito. É esse conceito que tem que ser disseminado internamente e tem que ser vendido externamente. Na hora em que você convence o seu funcionário, o seu cliente interno, do conceito de marca, de credibilidade que você quer passar no mercado, meio caminho já está dado para que você consiga levar essa verdade, esse conceito de marca para o seu cliente comprador, o seu cliente usuário, seja na relação business to consumer ou na relação business to business. Seja o seu cliente um consumidor final, seja o seu cliente um comprador organizacional. Outra estratégia de como fazer marketing é envolver o seu cliente, tanto interno como externo, no processo de inovação da empresa. Às vezes a gente passa muito tempo procurando uma grande ideia, e essa grande ideia pode ser dada pelo meu cliente que está no balcão da minha loja, ou que está comigo ao telefone, ou que está num call center. Os clientes são fontes ricas de melhoria. Os clientes são fontes ricas de novas ideias. E o marketing atualmente sai da bancada da criatividade interna da empresa para ouvir quem está lá fora. É a criatividade de fora para dentro, que é muito mais rica do que a criatividade que vem de dentro para fora. Ela é importante porque ela envolve a empresa como um todo, mas lá fora o cliente usuário sabe o sabor que agrada, a cor que melhor vende,
o formato, o design, as características do produto que foram aprovadas ou desaprovadas. Então, cada vez mais, a pesquisa de mercado é importante para que a gente compreenda o valor que a opinião do cliente tem para ajudar a empresa a inovar, a crescer, a melhorar o seu desempenho no mercado. Uma outra orientação é ser 100% ético e cultivar a confiança do cliente. Esse é um fator indispensável para a construção de uma marca forte. Ser 100% ético diz respeito a cuidar da imagem da empresa, da marca, cuidar da qualidade sustentável dos seus produtos. O marketing verde ou marketing ambiental hoje em dia é uma ordem do dia, é uma ordem no mercado. Os clientes estão atentos, os clientes estão observando as empresas que são mais cuidadosas, que são menos perdulárias. Esse é finalmente o marketing 3.0, esse marketing holístico que cuida do cliente hoje e da sociedade amanhã. É importante, mais uma dica, já estamos chegando ao fim da nossa aula, o planejamento. Pois, embora as estratégias mercadológicas exijam criatividade, é preciso sistematizar o processo criativo das ações, de forma que a organização possa definir objetivos claros e, atenção, estabelecer indicadores que permitam medir a efetividade das ações mercadológicas. É excelente criar. Todo mundo na empresa pode ser uma boa fonte de criatividade, mas é preciso planejar. O planejamento mercadológico, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Ele coloca a empresa inteira no mesmo caminho, no mesmo rumo. Ele cria objetivos claros e ele cria métricas. As métricas mercadológicas hoje são fundamentais para que se saiba exatamente o que a empresa está ganhando com cada estratégia de marketing criada ao longo de determinado período. Tá ótimo, medidas de recall, medidas de vendas, todas podem ser utilizadas. O importante é que se tenha uma medida para entender a efetividade das ações que foram geradas dentro da empresa. Finalmente, como fazer marketing? Conhecendo os conceitos e os instrumentos de marketing. Afinal, o mercado hoje não permite mais amadorismos. É preciso conhecimento, é preciso estudo, é preciso algumas horas de leitura, é preciso disseminar esse conceito de estudar marketing dentro da organização. E aqui, então, se você tiver interesse de aprofundar seus conhecimentos em marketing, eu sugiro que você inclua nas suas opções de bibliografia meu livro intitulado Gestão de Marketing no Varejo, Conceitos, Orientações e Práticas. Vale ressaltar que, embora o título tenha o foco no varejo, o livro contém orientações que podem ser úteis a diversas empresas, a profissionais liberais, a estudantes, porque tem abordagem mercadológica ampla que pode ajudar você que quer se aprimorar, melhorar os conhecimentos e as estratégias mercadológicas na sua vida pessoal e nas suas organizações. Então, boa leitura e bons negócios!